O Rio de Janeiro tem 2 times que são populares, assim, com todo respeito aos outros 2, que é o Flamengo e o Vasco. Por questões de... O Vasco é o único clube fora da zona sul do Rio de Janeiro, que é a área mais rica da cidade. Então, o Vasco ele é feito por trabalhadores, tem toda a sua história, que enfim, a gente pode falar em outro determinado momento. E o Flamengo, cara, o Flamengo desde é importante lembrar, né, o esporte popular, vou puxar um contexto histórico que eu vou chegar na questão dos ingressos, tá? Importante falar que o futebol era um esporte de elite, tá? Lá na década de 1910, o esporte popular, por isso que muitos clubes são clube de regatas, era o remo. E na época de 10, quando o futebol do Flamengo foi fundado, né, de pessoas que saíram do Clube das Laranjeiras, para fazer o esporte... Do Fluminense, né? Para fazer o esporte no Flamengo, o Flamengo treinava na rua. O Flamengo treinava nos campos de rua. E isso ajudou a popularizar o esporte. E disso que vem a popularidade do Flamengo. As pessoas podiam acompanhar os treinos do Flamengo na rua, sem ter que ter acesso aos clubes. O futebol é marcado por ser um esporte de cartolas. Quantos clubes você conhece que o mascote não é um cartola? É por causa disso. O futebol é um esporte da elite, era o esporte da elite. E o Flamengo ajudou a popularizar esse esporte a partir do momento que os seus jogadores iam para a praia treinar, e aí tem a famosa Rua do Russell, que é onde o Flamengo treinava e todos poderiam assistir o Flamengo jogar. Então, a relação do Flamengo com a massa e com o povo é disso. O Flamengo jogava para o povo viu o Flamengo jogar. O esporte que era da elite, o Flamengo conseguiu dar acesso a pessoas que não conseguiriam ver, mas deu a eles a possibilidade de participar dessa festa. Daí vem essa popularidade do Flamengo e essa diretoria parece que não entende isso. O Flamengo já passa por um processo de elitização há muito tempo. Muito se brinca. Eu vi, inclusive, o Pedro Certezas comentando sobre essa questão da renda. Quem não sabe, ele é um botafoguense louco, doente. Para ele estar falando algo do Flamengo, eu vou tirar um recorte que eu acho positivo. Porque é algo visível, mas a torcida do Flamengo sempre foi notada por ser uma torcida de encher estádios e cantar muito. Hoje, se brinca com a torcida do Flamengo, que é uma torcida que não canta. Mas se você é minimamente... Torcida de teatro, né, que chama. Se você é minimamente sensato e você vai nos estádios, você foi nos estádios, sei lá, antes, no Maracanã Antigo, você sabe que a torcida do Flamengo cantava muito, era uma torcida muito presente. E esse processo de elitização matou a torcida do Flamengo e vem matando. O problema é que essa diretoria, ela não entende os valores do clube. Ela, de fato, não consegue entender, principalmente pela fase que o clube está passando, a importância que o torcedor teria em empurrar o estádio, empurrar o time. O torcedor foi para o estádio, primeiro, receoso, e segundo, com raiva, cara. O torcedor do Flamengo foi com raiva. Eu vi muita gente comentando, falando assim, como que pode uma torcida vaiar um time numa final? Cara, não é por uma final. Não é por uma final. Se o time tivesse mal no Campeonato Brasileiro e tivesse chegado na final da Copa do Brasil, e a Copa do Brasil pudesse, né, salvar esse ano, eu tenho minhas dúvidas se isso acontecesse. São 8 finais, cara. 8 finais de campeonato. Não é por uma final só, não é por aquele evento único. Então, assim, a torcida do Flamengo foi muito revoltada. Essa diretoria não entende o que é o Clube de Regatas do Flamengo. Ela não entende quem é que compra e promove o Clube de Regatas do Flamengo. E é isso, são 20 mil... eu não vou me alongar aqui, a gente podia fazer um quadro só sobre isso. São 26 milhões, parece que o Flamengo, já sabendo que ia perder a final, tentou equiparar a premiação com bilheteria. Essa é a minha percepção. Então... para poder pagar a conta do São Paulo, pô. Também. Só pode. Só pode, cara. Assim, o Flamengo poderia fazer 26 milhões de diversas maneiras. Sendo bem sincero, é um moleque da base. Metade, um terço de um moleque da base do Flamengo. O Flamengo vem de jogadores muito bem. Então, não sei qual a necessidade disso. E é isso. E assim, só para poder passar até para o Diegão, se ele tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto, mas o que eu falo aqui, eu estou falando um recado para o Flamengo, porque o Flamengo hoje é em voga. Mas eu falaria para qualquer outro clube, isso não se trata de nada a ver com rivalidade, ok? Se o São Paulo quiser fazer uma das maiores bilheterias da história também, botando os ingressos
altíssimos lá, ele vai ser criticado para mim que na semana seguinte. É um processo geral. Eu acho que o futebol brasileiro vem passando por isso. E o Flamengo botou a cereja no bolo. Tipo assim, cara, o Flamengo escancarou o absurdo. Mas eu acho que o futebol brasileiro como um todo vem fazendo isso.